Supremo acaba de decidir que a audiência de custódia não é só para a prisão em flagrante, para o preso em flagrante. É para todos aqueles que tiverem prisão decretada, seja prisão provisória, prisão preventiva, prisão por descumprimento de medida cautelar, prisão para começar o cumprimento da pena. Todos têm que ter audiência de custódia, que é aquele juiz de que eu falei para vocês, é o juiz das garantias, para saber se está tudo ok com o preso, se foram respeitados os seus direitos. Interessante que hoje, conversando com um advogado de uma presa, ficou aí 50 dias presa, ela está com tornozeleira agora. E ele me falou que não foi 24 horas como determina a lei que apareceu o juiz de custódia. Aliás, não apareceu. A lei diz que o prisioneiro será apresentado ao juiz de custódia. Mas agora o negócio é todo via digital. Ela respondeu ao juiz de custódia na frente de uma câmera de um computador. E ele não perguntou sobre as condições da prisão, segundo ela contou, né? Perguntou o que você estava fazendo, né? Ela respondeu, eu estava fazendo uma manifestação sentada no gramado, lá na Praça dos Três Poderes. Depois foi presa no dia seguinte, posta num ônibus, né? Exército mandou embarcar num ônibus. Ela e mais de 1.000 pessoas, né? Ela contou, inclusive, que as pessoas idosas foram liberadas logo e que não deram nenhuma explicação para a saída dela. Ela simplesmente saiu, mas está com a tornozeleira. Tem que se apresentar uma vez por semana em juízo. Tem que estar em casa às 5 da manhã, tem que estar em casa às 10 da noite. Ela disse assim, estão me tratando como uma criminosa. Eu só usei a minha liberdade de expressão, que está garantida pela Constituição, lá na frente do Congresso. Não entrei em lugar nenhum, assim como ela, né, deve ter muita gente. Enfim, essa questão agora é uma mudança grande na justiça, no judiciário. A necessidade do juiz de custódia. Continuam invasões, né, de terra, o direito de propriedade. Eu vou cansar de dizer aqui que está na mesma linha no artigo 5º da Constituição do direito à vida, é o direito de propriedade. E o governo trata isso com desdém ou com leniência, né? Aí eu vejo o agro está apavorado. Amanhã, terça-feira, toma posse a nova diretoria da Frente Parlamentar da Agropecuária. Vai ter muito trabalho, porque o governo parece que está tratando o agro como um inimigo eleitoral, político-eleitoral, porque a maioria do agro votou em Bolsonaro. Começar com o Ministério da Agricultura, que era Ministério da Agricultura, Abastecimento, Pecuária, o MAPA, Pecuária e Abastecimento, com Tereza Cristina, abriu um leque de 150 países de mercado, abastecemos 1,5 milhão de bocas no mundo, além de darmos, além do agro dar garantia alimentar para os próprios brasileiros, produzindo renda, né? Produzindo com produtividade, cresce assim, e não assim, horizontalmente, aumenta a área nisso aqui e aumenta a produção desse tamanho. E somos líderes mundiais de tanta coisa. Terceiro do mundo em produção agrícola já. E todo mundo nos respeita. O centro-oeste americano, perdão, o meio-oeste americano, que era modelo para nós, quando eu cobria o agro pelo Jornal do Brasil, nos anos 70, hoje olham para cá com inveja da nossa tecnologia, da nossa modernidade no agro. Não vale a pena o governo brigar com o agro. Olha o que fizeram com o Ministério da Agricultura, só ficou com a Embrapa. Carlos Fávaro, do PSD, está só com a Embrapa. A Marina Silva ficou com o Cadastro Ambiental Rural no Ministério do Meio Ambiente. E o Paulo Teixeira, do PT, no Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, ficou com
Conab, com o INCRA, com a Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural e com as CEASAs, a CEAGESP de São Paulo e a CEASA de Minas Gerais. Encolheram o Ministério da Agricultura. O pior é se o agro encolher. Meu Deus. É uma quarta parte do PIB, garante superávites na balança comercial, o que nos possibilita de importar. E o agro, não esqueçam, produz combustíveis também, produz celulose, que tem a área invadida agora, produz o papel para tudo, né? Para embrulho, para fazer livro, para escrever, papel higiênico, tudo. Né? O algodão, que produz as nossas roupas, né? Os cereais que fazem a cerveja que você toma, né? É tudo. Não convém brigar com o agro. Aí, Tasso Gereissati, ex-governador do Ceará, senador, ex-senador, uma das grandes lideranças dos tucanos, disse uma verdade, que não veio o Lula Mandela que se esperava, veio um Lula anti-Bolsonaro, parece assim vingativo. E é aí o que está fazendo com o agro. Não é bom para o governo, nem para o país. É uma que passa o dia inteiro falando de Bolsonaro. Está fazendo a maior propaganda. É para ninguém esquecer. Né? O senador Isalci Lucas, que é muito ligado às questões econômicas, ele é presidente da Frente Parlamentar de Apoio a Investimentos Estrangeiros. Está dizendo que o investimento estrangeiro não quer saber de insegurança jurídica depois que o Supremo passou por cima da coisa julgada, que é uma garantia pétrea que está lá na Constituição, na questão da contribuição sobre o lucro líquido. Né? Pode cobrar, não, mas já houve decisão do Supremo transitada em julgado, não precisa mais pagar. Não precisa sim, vou pagar tudo de 2007 para cá, inclusive com multa e correção. Não? É um perigo. Aí, o que aconteceu agora esse ano? Durante 3 anos, os pedidos de falência despencaram. Agora, cresceu 80% o número de pedidos de falência, pegando principalmente a média empresa e industrial. Isso é péssimo para a estrutura econômica do país. E, por fim, gente, eu falei lá no início, né, da ivermectina, se cunhou aí a palavra negacionista, né? Que eram aqueles que, ou são aqueles que negam o Holocausto judeu. Foi muito lembrado agora quando puseram as pessoas nos ônibus. Lá na Alemanha punham judeus nos trens. E eles não sabiam por quê. Não tinham cometido nenhum crime. É porque eram judeus. Os negacionistas dizem que não houve o Holocausto. Aí cunharam a palavra negacionista agora na pandemia. Só que os tempos passaram, as pesquisas continuaram e a gente está trocando o sinal de negacionista. Aqueles que chamavam os outros de negacionistas é que eram os negacionistas. Em tudo. Nas questões que estão aparecendo agora, da origem do vírus, da utilidade das máscaras, da vacina, do tratamento. Nada como o tempo para expor a realidade e a verdade. De Brasília, Alexandre Garcia.